Cara, vai se criando um clima terrível? Real, viu? Terrível mesmo. Eu sempre trago aqui o caso do Felipe Martins porque tudo o que aconteceu é tão absurdo, é tão pesado, que eu fico na esperança que alguém vai se levantar e dizer: pera, errei, fui moleque. Mas enquanto isso não acontece, eu coleciono boas e raras matérias que trazem pelo menos uma pitada do que não só a mídia tradicional de Brazuela, como a enorme e esmagadora parte da classe jurídica, faz de conta que não tá vendo. Felipe Martins, a pedra no sapato de Alexandre de Moraes, vira um abacaxi pro Supremo. Mas eu acho que até hoje ninguém entendeu por que o Felipe de fato é uma pedra, ou uma casca de banana, no pé do ministro Alexandre. Acho que muita gente não se deu conta da gravidade dos fatos que aconteceram. E para resolver esse problema, eu tô aqui para explicar de forma bem didática o porquê eu acho que vai dar Merlin, vai. Vai dar Merlin, vai. É sério. Como a justiça fará para sair dessa, eu não sei, mas eu sei o que é que a defesa já fez e tá fazendo. Então, se você quer ficar chocado, e até, por que não, animado? Separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Nessa segunda-feira, o Estadão trouxe a matéria dizendo que o caso do Felipe Martins era uma pedra no sapato do Alexandre e um abacaxi para os demais ministros da corte. A matéria em si traz o relato da defesa do Felipe, que nem sabe como se defender de uma acusação que sequer possui embasamento de provas para ser oferecida. E mais, sob uma loucura judiciária regada à tortura. Dá uma olhada nesse trecho da matéria. Abre aspas. Executadas por militares e civis, as ações que devem ter o objetivo de manter no poder Jair Bolsonaro são um pano de fundo de uma disputa entre a defesa de Martins e o ministro Moraes, desde que o acusado teve a prisão decretada em razão de uma viagem que não fez, o que o manteve no cárcere por 6 meses, 10 dias dos quais na solitária. Fecha aspas. Preso por 6 meses por uma viagem que não fez e 10 dias na solitária. A acusação tanto da Polícia Federal como da PGR em cima do Felipe era bem simples. Ele teria feito uma minuta que decretaria estado de defesa ou estado de sítio, que é tudo a mesma coisa. Mas presta bastante atenção no que eu vou afirmar agora. A única prova que existe contra o Felipe é a delação do Cid! O que nem é uma prova. E fica mais frágil ainda quando a gente soma tudo o que rolou no entorno da delação do próprio Cid, como contradições, como o áudio do Cid em desabafo dizendo que ele tinha que concordar com a narrativa da Polícia Federal, até chegar na ameaça de mandar o pai, a esposa e a filha pro TEJ preso. Para dar mais consistência à denúncia oferecida, era necessário pelo menos mais uma delação de alguém bem próximo a Bolsonaro, só para dizer que, ei, são dois contando a mesma história, não é só o Cid não. Para mim, minha opinião, foi por esse motivo que o Felipe foi pra cadeia e lá torturado, pra delatar. E é a partir desse momento do vídeo que você vai entender a cronologia do absurdo. E a verdade é uma coisa muito inconveniente pra quem quer escondê-la, porque ela sempre aparece. Felipe foi preso em fevereiro na Operação Tempus Veritas sobre a acusação de ter se evadido do país para fugir de seus crimes. Felipe malvadão, o fugitivo, disse a PF. E o Alexandre acreditou. No dia 1º de março de 2024, o GONE, ou PGR, recomendou a soltura do Felipe Martins, alegando que a defesa parecia reunir razões práticas e jurídicas suficientes, já que, após a prisão, foram entregues passagens aéreas, fotos e outros documentos mostrando que Felipe nunca havia saído do Brasil. Portanto, pode soltar o Felipe, por favor? Em resposta ao pedido de soltura do GONE, Moraes manda a PF se manifestar a respeito. E é quando as coisas começam a ficar, deixa eu pensar numa palavra que não me leva pra cadeia, estranhas. No dia 7 de março, o Guilherme Amado, ainda no Metrópolis, faz uma matéria que dizia: Felipe Martins, site dos Estados Unidos, diz o contrário do que informou a PGR e usa o Travel History, um site que não possui valor legal, já que ele é manipulado por pessoas e é utilizado apenas para auxiliar o público. No mesmo dia que o Guilherme Amado, que hoje trabalha no ICL Notícias, o Instituto Chupa Lula, solta essa matéria, a Polícia Federal emite um parecer contrário ao pedido de soltura da PGR e cita a matéria do Guilherme Amado e o tal do Travel History para se embasar. Só um adendo importante. No mesmo site do Travel History é dito que
que, ei, se você é um juiz ou um agente da lei, não use esse documento porque ele não tem nenhum valor legal. Aliás, usar esse documento de forma oficial nos Estados Unidos é crime passível a 10 anos de cana. Mas estamos no Brasil! Quem liga? Após essa manifestação da Polícia Federal, Alexandre disse que, ei, parece que temos um impasse aqui. Vamos precisar de novas diligências para solucionar o mistério se Felipe teria ou não saído do país. Alegação que o manteve na cadeia por 6 meses. Beleza, se eles estão usando um documento sem validade legal, Felipe Martins contratou uma advogada americana chamada Ana Bárbara, que vai até o CBP de Orlando, que foi o apontado pela Polícia Federal como sendo o local para onde o Felipe foi e nunca mais voltou. E o que aconteceu foi o seguinte: a advogada do próprio Felipe explica em uma entrevista exclusiva que ela forneceu à revista Oeste, que gentilmente me autorizou a usar o material para que vocês possam entender de forma clara o que foi que rolou. Presta atenção que o vídeo é curtinho. Então, o que aconteceu? Como não tinha essa confirmação jurídica do governo americano da entrada do Felipe Martins, nossa primeira ação foi entrar em contato com Orlando, que era onde supostamente ele deveria ter entrado nos Estados Unidos, e Orlando imediatamente nos respondeu, isso foi no dia 11 de abril, dizendo que não tinha qualquer registro da entrada do Felipe Martins por Orlando, e que eu deveria então contatar JFK é o aeroporto de Nova York, para obter esse 94, ou seja, esse registro oficial, porque a última entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos ocorreu por JFK. Só para garantir que você pegou até aqui, tá? A advogada do Felipe vai até o CBP de Orlando no dia 11 de abril e eles dizem que não, dona advogada, não tem nenhuma entrada do Felipe por aqui em dezembro de 2022. No dia 12 de abril, esse e-mail enviado por Orlando, informando que não existia nenhuma entrada do Felipe, foi juntado ao processo e registrado em cartório. Mas e aí, soltaram o Felipe com base nisso? Nope. Mas tá, o que foi que acontece de novo após esse ocorrido? No dia 25 de abril, a Polícia Federal embarca para os Estados Unidos para investigar o caso das joias e do cartão de picadinha. Só um fato curioso, afinal, muitas coisas estavam acontecendo nos Estados Unidos. Mas enfim, no dia 1º de maio, a advogada do Felipe é informada pelo CBP de JFK que infelizmente não poderá gerar o documento oficial que ela solicitou, mostrando que a última passada do Felipe pelos Estados Unidos foi por lá, em setembro de 22. Porque, do nada, apareceu um registro de entrada do Felipe em Orlando datado de dezembro de 2022. Um Kinder Ovo esse CBP de Orlando, né? Veio com uma surpresinha dentro. Mas, gente, como assim? No dia 11 de abril, o mesmo CBP de Orlando informou que não existia nenhuma entrada do Felipe por lá e que a última registrada era no JFK. E agora, 20 dias após, vocês estão dizendo que não? Pera, agora do nada apareceu um registro aqui? Olha só que coisa. Bora então ver esse registro de entrada do Felipe, porque tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco, mas eles estão jurando que é um cachorro. Ana Bárbara, a advogada, então vai lá em Orlando pegar os dados de registro de entrada do Felipe. E para surpresa de ninguém, o nome dele estava escrito errado, a classe do visto era diferente do visto que ele possuía e o mais louco de tudo, o número do passaporte registrado era um passaporte que ele havia perdido em 2021. E para que não fique nenhuma dúvida, tá aí o boletim de ocorrência feito pelo próprio Felipe em 6 de março de 2021 e relatando que, ei, polícia, perdi meu passaporte. Mas foi esse número desse passaporte com nome errado e classe de visto errada que apareceu no misterioso registro de entrada em Orlando em dezembro de 2022. E, gente, só para atualizar quem não sabe como funciona. Você não chega nos Estados Unidos e eles te perguntam seu nome e seu número de passaporte. O documento é escaneado. Como que num documento oficial o nome do Felipe, que é escrito com I, ia aparecer escrito com E? E outra, o registro de entrada foi em nome do Felipe Martins, sendo que o nome completo é Felipe Garcia Martins Pereira. Não se abrevia nome em passaporte, até para garantir que não ocorram homônimos por aí. Gente, é um sistema de imigração. Mas naquele registro todo errado estava assim, com o número de passaporte perdido em 2021. Volta então lá no CBP de Orlando e a advogada do Felipe pergunta pra galera se estão ficando louco. Afinal, naquele mesmo lugar, 20 dias antes, eles haviam dito que não tinha entrada do Felipe registrada.
Mas do nada apareceu a tal entrada e com dados todos errados. Aí, o CBP de Orlando, do nada, em posse das alegações feitas pela advogada do Felipe, simplesmente entrou no sistema e corrigiu os dados, colocando o nome do Felipe corretamente, a classe de visto que ele possuía, assim como o número correto do passaporte. Pausa rapidinho para fazer um drama. Os caras entraram no sistema, alteraram dados que haviam sido inseridos de forma errada na maior cara dura do mundo e consequência sobre esse fato? Caguei. Nesse momento da história, havia um registro no CBP de Orlando que Felipe Martins, com todos os seus dados agora corretos, afirmando que de fato ele havia entrado nos Estados Unidos, por lá, por Orlando, em dezembro de 2022. E aí, enquanto tudo isso acontecia, você sabe o que a Alexandre fez? Foi até o Felipe Martins e disse: Ô Felipe, amigão, tá rolando um desentendimento aqui sobre a sua ida até os Estados Unidos, né? Então, você me autoriza a acessar os seus dados oficiais pra gente botar um fim nessa história? Tá que esse diálogo só aconteceu na minha cabeça, mas o pedido de autorização para acessar os dados perante um registro de entrada falso e validado pelo CBP de Orlando realmente rolou. E nisso o Felipe Martins respondeu pro Alexandre: Você tá de sacanagem com a minha cara? Não, mentira também. Ele só negou a permissão, já que, se ele tivesse permitido o acesso naquele momento, chegariam registros falsos à mão do ministro Alexandre, o que o levaria para a Câmara de Gás, se a gente tivesse uma. Moraes até tentou intimar o Departamento de Justiça americano para receber esses dados de forma mais rápida. Mas a galera dos States respondeu que foi uma boa tentativa, garoto, mas se você quiser esses dados, use o devido processo legal via Ministério da Justiça. E foi exatamente o que o ministro fez. No dia 15 de maio, o PGR Paulo Gonet estava pedindo ao Ministério da Justiça que solicitasse nos Estados Unidos os dados oficiais de entrada do Felipe em Orlando. No que a defesa do Felipe respondeu que beleza, eu concordo com a PGR. Então a gente vai aproveitar que o Ministério da Justiça vai solicitar dados oficiais nos Estados Unidos e queremos que vocês perguntem a data que esse registro foi inserido, assim como o nome da pessoa que inseriu esses dados. Combinado? Grava essa informação porque ela é muito importante. Já no dia 28 de maio, o ministro Alexandre atendeu a solicitação da defesa, que pediu que fossem anexadas essas perguntas e enviou para o Ministério da Justiça um encaminhamento para que eles fossem lá perguntar diretamente para Orlando. Afinal, naquele momento, a defesa do Felipe já estava querendo saber quem foi a pessoa que inseriu aqueles dados e em qual data isso aconteceu. E vem cá, você sabe que dia o Ministério da Justiça respondeu dizendo que estava enviando a solicitação para os Estados Unidos? Nunca. Parou ali, no dia 28 de maio, após as perguntas da defesa serem anexadas. Enquanto tudo isso acontecia, a defesa do Felipe estava lá no CBP de Orlando explicando exatamente o que tinha rolado. E eles queriam saber como o órgão emitiu um documento dizendo que não tinha entrada do Felipe registrada, mas 20 dias depois emite um registro com dados errados, sendo que na sequência alguém simplesmente entrou no sistema e corrigiu os dados de 20 dias atrás que sequer estavam lá. Desculpa eu me exaltar, gente, mas isso é coisa de doido, sabe? Birulabel. Vendo que o negócio estava começando a subir o tom, é feita uma averiguação interna de todo o ocorrido e, enfim, o CBP de Orlando manda uma mensagem urgente para a defesa do Felipe, se colocando à disposição para resolver a questão. Aí, no dia 5 de junho, todos os dados falsamente inseridos no mesmo CBP de Orlando são simplesmente excluídos, como se nada tivesse acontecido. E aí é emitido o documento oficial dos Estados Unidos da América informando que, de fato, concreto e sem dúvida alguma, a última viagem do Felipe para os Estados Unidos foi em setembro de 2022. Tcharam! Após a correção dessa fraude, Felipe autoriza o Alexandre a acessar os seus dados oficiais nos Estados Unidos. Porém, nunca se teve um retorno dessa autorização. Do nada ficou desinteressante. Só um detalhe. Só que enquanto tudo isso rolava, a defesa no Brasil do Felipe não ia ficar contando com o ovo no fiofó da galinha. Então correu atrás de todos os documentos de geolocalização que comprovassem que Felipe Martins não só não viajou para os Estados Unidos, como esteve no Brasil por todo esse tempo, usando cartão, celular e pegando Uber normalmente. Com tantas provas novamente apresentadas, o Gonet vai lá e pede pela segunda vez a soltura do Felipe Martins. E dessa vez nem a Alexandre nem a PF conseguiram segurar e, enfim, é determinada a soltura do Felipe. Mas ele sai proibido de dar entrevistas. Por que será?
Saiu sem delatar porque não tinha o que dizer, após passar 6 meses preso e 10 dias numa solitária. Pra galera do BPC de Orlando foi um ufa! O cara saiu da cadeia, emitimos o documento certinho, agora ele vai tratar de aproveitar a família. Certo? Errado. A primeira atitude do Felipe quando saiu da cadeia foi pedir o seu FOIA, que seria algo como a nossa lei de acesso à informação, porém nos Estados Unidos, solicitando todas as suas informações de registros de entrada e saída do país. E galera, existe um prazo específico de dias para que o FOIA seja entregue ao solicitante. Porém, eles ultrapassaram mais de 3 vezes a data limite e simplesmente não entregaram. A defesa do Felipe ficou com a impressão de que o governo americano, não estava querendo ajudar na solução desse caso. Mas com a vitória do Trump, o cenário poderia mudar. A justiça americana poderia ficar mais cooperativa. Assim que Trump assumiu, Felipe Martins abriu 2 processos nos Estados Unidos. O primeiro foi sobre o FOIA e porque até aquele momento o documento não havia sido entregue. O segundo foi uma solicitação de investigação formal para saber como os dados do Felipe, errados, foram parar no CBP de Orlando. E não só quem inseriu os dados, mas quem os corrigiu e também os apagou. Aí, gente, e o que rolou a partir de agora é loucura. É muita loucura. Quando esse processo é aberto, o CBP de Orlando entra em contato com a defesa do Felipe pedindo para parar o processo e ver se dava para resolver a questão de forma administrativa. E para dar uma aliviada na situação, eles mandam uma resposta parcial do FOIA, perguntando se isso aí já ajuda. Esse documento parcial enviado, de fato, mostra os dados errados inseridos e mostra quando foram apagados. Mas você sabe o que esses documentos não mostram? A data em que a entrada do registro falso foi inserida. Bicho, os caras colocaram uma tarja em cima. Mas não só na data que inseriram os dados falsos do Felipe, como também o nome de quem inseriu esses dados. Depois corrigiu, em seguida apagou. Se foi apenas um erro, por que eles omitiriam essas informações? Será que é porque a data de inserção dos dados seria posterior à data da suposta viagem do Felipe que nunca aconteceu? E o nome da pessoa que inseriu? Quem é essa pessoa? A defesa do Felipe não aceitou os dados fornecidos pelo CBP e nesse momento uma investigação corre sob sigilo nos Estados Unidos da América, que tem como presidente Donald Trump. Queremos saber não apenas o nome dessa pessoa, mas qual a rede de conexões dela, bem como o porquê ela teria feito isso. E galera, já pensou se o nome dessa pessoa é revelado durante o curso do processo? Eu acho que isso pode gerar não só um escândalo mundial, porque fraude no sistema de imigração americano para produzir provas para prender alguém é muito super master blaster crime. Como também, dependendo do que for descoberto, pode gerar a nulidade de todo o processo. E enquanto essas informações não são reveladas, porque acredite, tudo acontece no melhor momento que pode acontecer. As defesas vão se defendendo como podem de uma condenação praticamente já decretada. E assim, se defender dessas acusações no Estado de Direito normal nem seria tão difícil, porque as provas da defesa estão dentro do próprio processo. Então deixa eu voltar rapidinho na matéria do Felipe, pedra que pode virar abacaxi, que nos conta o seguinte. Abre aspas. A PF também executou um exame papiloscópico na primeira minuta do golpe, aquele encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, um dos denunciados pelo Ministério Público Federal. O laudo não detectou as digitais de Felipe Martins no documento. Fecha aspas. Ele é o autor da minuta, mas a única minuta que eles têm não possui digitais do Felipe. E além disso, o óbvio é escrachado na cara de geral nessa matéria. Abre aspas. Com o levantamento do sigilo da delação e das peças da investigação da PF, a defesa de Martins descobriu que desde 24 de outubro de 23, o ministro Moraes havia deferido o afastamento do sigilo dos dados de geolocalização do telefone celular de Martins no período entre junho de 2022 e outubro de 2023. Fecha aspas. Ou seja, em 2023 a polícia já tinha a geolocalização do Felipe e mesmo assim mandou prendê-lo em 2024. E rolou tudo isso que a gente já comentou no vídeo. Doideira, doideira, só doideira. Outro ponto levantado pela matéria era de que Cid, em seu depoimento, havia dito que não tem prova nenhuma contra o Felipe. Algum elemento material que esteja em sua posse ou que o senhor possa indicar para corroborar essas informações que o senhor está apresentando? Não. Especialmente em relação a essa reunião do Felipe Martins, né, e desse jurista com o presidente Nova Alvorada. Tudo foi feito no computador dele. No computador dele. Então,
Tá, e possivelmente pode haver registros disso no Palácio da Alvorada, dessa entrada dele. De entrada dele. De entrada dele. Eu acho que com certeza. O GSI, né? O GSI deve ter o registro de entrada. E vale dizer de novo, ele disse que a prova poderia ser um registro de entrada na Alvorada, local que Felipe frequentou por 4 anos a trabalho. E eles sabem disso. Agora esse trecho aqui, eu tive que ir lá no depoimento confirmar para ver. Olha isso. Abre aspas de novo para a matéria. Os advogados vão questionar o uso, pela acusação, do depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército. De fato, a denúncia de Gonê é categórica ao dizer que o general afirmou que Martins participou da reunião no dia 7 de dezembro de 22, na biblioteca do Palácio da Alvorada, e teria lido toda a minuta do golpe aos comandantes do Exército e da Marinha. Mas o que ficou consignado no depoimento do general foi a expressão de que possivelmente Martins participou daquele encontro e leu o documento. Por isso, a defesa vai pedir o vídeo do depoimento do general para saber em que circunstâncias Freire Gomes usou o termo possivelmente. Fecha aspas. Gente, a PGR na denúncia afirmou que o Freire Gomes disse que o Felipe estava na tal reunião para apresentação da tal minuta que ninguém nunca viu. Mas olha o que diz o depoimento do Freire Gomes. Abre aspas. Que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada, que estavam presentes o depoente, que é o Freire Gomes, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Almirante Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins. Fecha aspas. Possivelmente não é uma certeza. Então queremos imagens do depoimento para ver se o que o Freire Gomes falou bate com o que está na denúncia. Aí a parte que, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Presta atenção. A denúncia diz que Felipe teria escrito a minuta apócrifa encontrada na casa do Anderson Torres não tinha digital do Felipe. Mas acharam conversas no celular do Cid do dia 28 de novembro, onde ele envia para ele mesmo uma minuta que se decretaria estado de sítio e GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Ah, então pronto. Foi essa minuta aí que o Felipe escreveu. Então, é impossível, já que o próprio Cid havia dito que não possuía nenhuma prova de que o Felipe havia escrito a minuta, porque ele fez isso no seu próprio computador. Mas mesmo que você ignore isso, você não pode ignorar outro fato. A mensagem é datada de 28 de novembro de 2022, certo? 2 de novembro. Tá, aí o senhor esteve fora de Brasília quando? Eu estive fora de Brasília no período na semana de 7 a 11 de novembro. Tá. Estava em Goiânia. No dia 23 e 28 de novembro, que eu estava no Rio de Janeiro, do dia 29 a 4 de dezembro, que eu estava em São Paulo, e no dia 13 a 19 de dezembro, que eu estava em Itatiba, Barra Campinas. Tá. De 23 a 28 de novembro, o Cid não estava em Brasília, segundo ele mesmo. Então, como que essa minuta pode ter sido escrita pelo Felipe? Resposta: não foi. Vocês entendem que não existe nenhuma prova nesse caso e mesmo assim eles seguem avançando mesmo após prenderem o Felipe por 6 meses e jogá-lo numa solitária por 10 dias? Vocês entendem que a Débora, mãe de 2 crianças, está presa preventivamente há 2 anos porque escreveu com um batom numa estátua? E a defesa do Felipe? Só para constranger mesmo, vai rolar nos autos do processo o livro Lawfare, escrito pelo juiz que vai julgar o Felipe, Cristiano Zanin, para defender que o Felipe vive uma situação semelhante à dos réus da Lava Jato e que os mesmos requisitos apontados pelo Zanin para defender a suspensão do Moro contra o Lula cabem como uma luva em todo esse processo. Eu sei que eles vão ignorar, mas que é um vexame fazer o cara negar a sua própria obra? Isso é. E aqui eu tô apenas relatando a defesa do Felipe Martins porque eu o acompanho há tempos e eu acredito de coração que o seu caso, assim que completamente desvendado, não apenas resultará na anulação processual, como poderá criar sérios problemas internacionais e diplomáticos no momento em que os gringos estão todos de olho no Brasil. E eu pretendo trazer a defesa de todos os acusados de forma bem didática. Então, advogados, falem comigo, eu quero contar essa história. Isso se a democracia brasileira permitir. Torcemos para que sim. E já que você ficou até aqui,
Galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Depois do que eu contei nesse vídeo, vocês entendem que o direito ao contraditório não sai barato nesse país. E os meus processos que correm até hoje são minha testemunha. Assinando o teatualizei.app por 10 janjas por mês, você não apenas financia o meu trabalho, mas também a minha defesa. E em troca, eu te ofereço conteúdos exclusivos. Mas se você quiser assinar o plano vitalício, eu te mando de brinde esse boné Make Lula Presidiário Again, porque a guerra cultural é nossa. E se eles são maus, a gente é mal também. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem que vocês acham que pode ter fraudado a entrada do Felipe nos Estados Unidos? E por quê? Você acha que foi só um errinho bobo? Dá nada não? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!